como sempre. Muito boa noite. Saudamos então a todos os que estão ligados a mais este trabalho de domingo do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria muito grande voltar a esse formato de bate-papo, dessa vez com dois amigos que estão estreando conosco neste formato, Gilmar Bortolotto e Fernando Bica. Mas, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, iniciamos por uma prece e é a esta prece, então, que convidamos a todos neste momento. Que possamos, onde quer que estejamos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos juntos, trabalhando a mensagem do Evangelho. Rogamos a espiritualidade maior que esteja conosco, nos auxiliando, para que a mensagem possa ser bem trabalhada, bem compreendida, e para que a espiritualidade possa estar em nossos lares, nos lares de todos os que estão conectados, alcançando a cada um de acordo com a sua necessidade. E assim, nesse espírito, agradecidos elevados, abrimos o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, novamente, muito boa noite. Eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo. E temos conosco hoje dois convidados muito especiais, estreando conosco neste formato, que são Gilmar Bortolotto, trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre, e Fernando Bica, trabalhador do Centro Espírita Pedro Colgo de Passo Fundo e do CRE, é isto? Dado região, Isso. da nona região espírita aqui de Passo Fundo. Então, hoje, na sequência dos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, no formato de bate-papo aos domingos na Joana de Ângeles, nos toca os últimos itens do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a si mesmo, na temática muito especial da mensagem do Espírito Isabel de França, Caridade para com os criminosos, um ponto muito sensível, e é justamente por isso que estamos com esses convidados muito especiais, aos quais abrimos agora para a sua saudação. Muito boa noite, Gilmar. Boa noite, João. Boa noite, Bica. São dois amigos especiais assim que eu tenho, companheiros não só da tarefa espírita, né, mas também em outras tantas, né, que vamos dizer assim que nos unem, né. Eu eu estou muito agradecido pelo convite, né, e que a gente possa ter aqui uma, vamos dizer assim, uma conversa produtiva, algo que seja, que proporcione algum tipo de esclarecimento, ou pelo menos provocações que são importantes, né, para que a gente possa refletir sobre determinados assuntos. Boa noite também a todas as pessoas que estão assistindo, né, que possam receber aquilo que procuram, receber a informação que buscam e que a gente, dentro das nossas limitações, que nós possamos contribuir para que essa conversa
seja positiva. Obrigado. Boa noite, Bica. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos os amigos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, a quem é um prazer poder conversar mais uma vez. Já estivemos nessa casa fazendo palestra ao vivo, já fizemos uma live no momento da pandemia e hoje retornamos nesse novo formato, mas com um grande prazer para falar de um tema que atinge a todos nós e que a todo momento deve nos fazer repensar. Então, muito obrigado por me admitirem nessa reunião tão importante. Então, esse texto eu o considero muito especial e às vezes eu penso que essa mensagem, caridade para com os criminosos, pelo menos nos últimos tempos, ela é uma das mais esquecidas do Evangelho segundo o Espiritismo, em que às vezes a gente escuta, enfim, alguma fala, né, mesmo dentro aí das nossas hóstias, né, um pouco em desconformidade com o que esse espírito sustentou, né? Ela própria, Isabel de França, pelo que temos conhecimento, membro da família real da corte de Luís XVI, ela mesma foi uma pessoa condenada injustamente à pena capital, naquele bojo lá do radicalismo da Revolução Francesa, né? Ela que sempre foi uma mulher extremamente piedosa, apesar de sua condição nobre, né? E o texto é realmente muito bonito. Eu vou ler algumas passagens para ir provocando aí a nossa conversa, o nosso debate. Então ela começa dizendo: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, isso vem justamente naquele princípio, né, que nós trabalhamos no sentido de que todos nós somos recuperandos, nessa frase que nós tantas vezes ouvimos e repetimos, né? Gilmar. Bem, eu acho que esse texto ele lembra, né? Ele provoca todos nós para que nós nos lembremos que a máxima, né? A essência da doutrina do Cristo, que é ama teu Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo, né? Esse texto nos lembra que o nosso próximo é qualquer um, né? É qualquer ser que existe. Não é aquele que é mais fácil de amar, né? Que para nós é mais simples. O exercício da afetividade, ele nos provoca isso, né? Ele nos provoca a compreensão de que a nossa essência mortal precisa amadurecer até o ponto em que nós consigamos amar todos os seres sem distinção. É claro que essa é uma exigência evolutiva, né? E que, portanto, é um processo que é demorado. E é natural que seja demorado, porque é um exercício bastante puxado, né? Tem um sujeito, né, que diz o seguinte: o amor ele não nos torna infalíveis, né? A gente ama do jeito que consegue amar. E no nosso momento evolutivo, aqui no nosso mundo, né, no nosso planeta, a nossa afetividade ela ainda é naturalmente seletiva, né? Então a gente
mesmo sem ter consciência, às vezes, a gente escolhe os nossos afetos, né? A gente escolhe quem para nós, com quem para nós é mais fácil de exercer a afetividade que nós temos nesse momento, né? A maturidade para amar que nós temos nesse momento, né? Mas isso não nos dispensa do exercício, né? Eu acho que esse texto ele serve para nos lembrar disso. Veja, é mais difícil para ti amar ou compreender, pelo menos, né? Aqueles que, na tua concepção, cometem equívocos objetivamente mais graves. Então, quando a gente olha para a figura do criminoso, né? A nossa régua para distinguir erros, né? O que é um equívoco, né? Porque assim como cada pessoa ama do jeito que consegue, cada pessoa erra do seu jeito, né? E o erro, ele é da caminhada evolutiva, ele não tem nada de antinatural, né? É claro que a teologia ortodoxa, né, a teologia convencional, colocou nomes nos nossos equívocos, né, pecado, enfim, outras denominações. Mas o equívoco é algo que nós já cometemos, ainda cometemos e ainda cometeremos, né? Então é importante a gente lembrar que errar não é pecado, errar é da trajetória. E aquele que erra, ele está fazendo o melhor que pode, né? Então eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Transito há muito tempo por dentro das prisões e se a gente pergunta lá para um sujeito que está assaltando, que tá na a ignorância mais embrutecida, né? Pergunta por que tu faz isso, né? Ele diz, olha, eu faço isso para ajudar a minha família, né? O que esse ser ainda precisa entender, né? Que não importa se a causa é justa, importa se o meio é lícito. Então, ele comete, quando ele agride, né, ele comete um ato de desamor. Ele, em relação à pessoa que está sendo agredida, né? Mas, na concepção dele, ele está ajudando a família, né? E a gente, quando olha para esse ser e julga de uma maneira excessivamente severa, como se ele estivesse fora do processo evolutivo, a gente pode estar agindo de uma maneira muito parecida, porque pode parecer que a nossa causa é justa, mas às vezes os meios que nós utilizamos, né, diante da lei de Deus, eles podem não ser lícitos. E aí o resultado não vai ser bom, né? Então esse exercício, essa provocação, né, do amor ao criminoso, eu me lembro que uma vez eu fui falar um pouquinho sobre justiça divina numa casa espírita, que é um lugar onde a gente sabe, né, que todos que estão ali, assim como em qualquer outro lugar, estão aprendendo, né, e a gente conversando lá sobre justiça divina e no final da conversa eu mostrei algumas fotos ali de presídios e falei, ó, essa aqui é a justiça humana, a justiça divina é diferente, né? Porque ela contempla o processo de recuperação, que é o principal, né? A nova oportunidade. E um dos trabalhadores disse assim, ah, não, isso aí que tu está mostrando é muito legal, mas não para esses caras aí, né? E aí eu disse para ele, mas para que caras que seriam, né? Para quem que Jesus falou, né? Se não para aqueles que erram, né? Então eu acho que esse texto hoje em dia ele é uma mensagem fundamental, né? Para acelerar a nossa compreensão sobre o que Jesus quis dizer mesmo quando ele falava em amor ao próximo, né? Tanto que o último trabalho do Cristo, já na cruz, foi regenerar Dimas, né? Que Então, estava é ali, simbólico, né? É né? simbólico aquilo, né? O que ele quis dizer? Nós todos caminhamos na mesma estrada, né? E a gente erra.
mas não porque quer, erra por ignorância, por não saber fazer de um outro jeito, né? E no parágrafo seguinte, para largar uma provocação aí quentinha para o Bica, né? Isabel, ela é ainda mais clara nesse ponto de que, às vezes, a diferença entre um criminoso aos olhos da terra e um cidadão, né, entre aspas, dito de bem, né, aos olhos da terra, é o fato, das faltas não serem descobertas, né? Ela diz assim: não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar, ela diz. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Né? Bica, o que que tu tem a nos trazer aí frente a palavras tão marcantes, apesar da forma doce de Isabel de França? Palavras doces, mas palavras fortes que nos dão o que pensar. E quando tu falas a respeito do fato de que é muito incomum nós vermos nas casas espíritas as pessoas falarem sobre caridade com os criminosos, principalmente falarem com desenvoltura e abordando toda essa temática que envolve o crime, que envolve o amor. Nós temos que pensar que, para nós, ainda é difícil amar. Ainda é difícil amar mesmo aqueles a quem nos amam, porque muitas vezes nós temos sentimentos para esses que nos amam, decorrente de uma falta leve que cometam, sentimentos não tão cristãos assim. Quando se trata de um criminoso, nós normalmente tendemos a vê-los como pessoas completamente diferentes de nós. Pessoas que não têm nada a ver conosco e que nós nunca faríamos aquilo que eles fizeram. Embora nós nem saibamos, na maioria das vezes, o que eles fizeram. Mas se estão presos, se estão num presídio, é porque cometeram uma falta muito grave que eu não cometeria. Isso é uma forma de defesa, porque eu tento me preservar do mal, dizendo que não faria. Mas quem sabe nós, nas mesmas circunstâncias dessas pessoas que cometeram crimes graves, nós também não cometeríamos? Nós vemos, qualquer um de nós está sujeito à prática de um crime passional em razão das emoções que possam ser despertadas no nosso coração em decorrência de um ato em que nós nos julguemos profundamente ofendidos. Então, a questão de amar é uma questão difícil, mas mais difícil se nós não conseguirmos, nem em pensamento, nem em hipótese, nos colocarmos no lugar do criminoso. E nós, espíritas, temos motivos para nos colocarmos nesse lugar, porque, no mínimo, nós já estivemos nesse lugar. Se nós hoje podemos dizer que adquirimos um pouquinho de evolução e que já nos distanciamos da barbárie, nós não podemos dizer que no passado nós não estivéssemos completamente entregues à barbárie e que tenhamos cometido crimes muito graves pelos quais ainda temos a necessidade do perdão. Então, o fato de nós nos colocarmos num patamar mais alto do que os criminosos faz com que nós não pensemos na possibilidade de perdoá-los. Mas perdoá-los é uma necessidade tanto para eles que merecem, precisam de uma nova oportunidade ou de novas oportunidades, como para nós. Porque no momento em que nós conseguirmos exercitar esse perdão, nós nos tornaremos efetivamente pessoas melhores. Então, é algo tanto que aproveita tanto aquele que praticou um ato aos nossos olhos completamente repreensível,
como a nós, que precisamos nos elevar através desse perdão. Gilmar, eu acho interessante, né? Enfim, eu te apresentei, e nós nos apresentamos aí no que fazemos dentro do movimento espírita, mas é interessante Uhum. talvez tu falar muito brevemente da tua experiência com o sistema prisional, para quem estiver nos assistindo aí, tu conseguir situar melhor algumas colocações que tu faz. Aham. Sim. Bom, eu tive uma grande oportunidade, né, João, e Bica e amigos. Em 1900, eu trabalho no Ministério Público, né? Quando eu era promotor de justiça, hoje eu estou procurador de justiça, mas na época eu fui colocado numa promotoria que fiscalizava os presídios aqui da capital, né? E da região metropolitana. Então ali eu fiquei 17 anos transitando por dentro das prisões, né? E me vi na contingência para poder fazer o meu serviço de ouvir as pessoas que estavam lá, né? Que eram basicamente os funcionários, os presos e os familiares, os visitantes dos presos, né? E eu fiz isso durante um bom tempo, o que me ajudou a entender melhor, porque nesse mesmo período eu fui fazendo a minha formação lá na Casa Espírita, né? Fui fazendo os estudos e tal, e foi como se tivessem me colocado num grande laboratório, assim, né? É, especialmente sobre determinados temas, né? Como amor, ignorância, o que que é ser um criminoso, se há possibilidade, né, que às vezes a gente pode pensar, né, que porque um sujeito cometeu um fato objetivamente muito grave, né, ele não seja passível de recuperação, né? Às vezes a gente fica tentado a pensar desse jeito. E eu já pensei assim um pouco numa determinada época, porque eu não via saída para aquilo ali, né? Era diariamente eram coisas muito assim, eram coisas terríveis, né, que eu presenciava. Mas depois a gente vai entendendo que toda pessoa ou seja, que o processo evolutivo é para todos nós, né? E que nesse momento todos nós, né, quem está preso e quem não está, nós estamos fazendo um pedaço dessa caminhada, né? E, e que esse sistema, que é o sistema prisional, ele precisa de muitas mudanças, né? Porque se essas mudanças não acontecerem, se não houver oportunidades, nós estaremos apenas e tão somente contendo a ignorância e muito mal. E a simples contenção é isso, é só contenção, não é educação, né? É como se eu quisesse educar os meus filhos aqui na minha casa, algemando eles ou batendo neles e esperando que com isso, com essa mensagem, eles tivessem um comportamento diferente. Então, foi diante dessa oportunidade que eu tive, né, que eu até hoje faço um pouco isso, né? Que e a experiência do Bica agora também já era antes lidar com presos, né? Lidar com pessoas que são presas, que cometem delitos. Eu acho que é uma grande oportunidade, porque um dos equívocos bem simples que a gente comete é medir o equívoco de alguém pela objetividade. Então a gente olha, pá, esse cara assaltou alguém, né? Isso é muito grave. Olha, do ponto de vista da lei divina, a medição não é bem essa, né? Porque a lei divina apanha os nossos equívocos vamos dizer assim, distribui justiça de acordo com a nossa compreensão, com a nossa consciência, né? Então, os nossos equívocos são avaliados diante da lei de Deus, né? A justiça divina, de acordo com a nossa capacidade de compreensão.
Então, pode haver um fato que é objetivamente grave, de fato, mas que foi cometido por alguém que está na mais absoluta ignorância, né? E pode ter um fato que parece que é menos grave, que é mais sutil, que não é tão visível, mas cometido por um sujeito que já tem muito mais compreensão sobre a lei que realmente importa, né? Então a gente tem que ter mesmo muito cuidado com essas avaliações, né? Porque às vezes elas são um pouco diferentes do que a gente pensa, né? E eu vou ler mais um trechinho que traz justamente palavras de esperança para o futuro, quando ela diz assim: os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. E isso está ligado, enfim, a outra experiência que nos une, né? Que é uma execução penal mais humana, né? E eu acho que é uma oportunidade também de falar um pouquinho sobre isso. E o Bica, que está conosco hoje, está trabalhando diretamente, né, nessa experiência. Eu acho oportuno colocar também aqui a minha experiência profissional, porque eu passei 35 anos na Brigada Militar, pensando em combater o crime e efetivamente me posicionando contra aquele que muitas vezes julguei ser o inimigo da sociedade. E depois de deixar a Brigada Militar, depois de um tempo de fora, eu fui chamado para uma nova missão, que é a missão de trabalhar junto à PAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que nos mostra que todas as pessoas têm conserto, que não existe alguém a quem Deus não possa tocar. E quando nós falamos a espíritas, principalmente, nós temos que pensar no que isso quer dizer. E nessa minha atuação profissional, por muitas vezes eu vi pessoas semelhantes, muito semelhantes a mim, e que haviam se desequilibrado e cometido crimes terríveis, muitas vezes contra os filhos, muitas vezes contra a esposa ou contra o marido, e isso me deixava sem resposta. O Espiritismo e a vivência junto à PAC me deram essas respostas. O Espiritismo nos mostra, como disse o Bortolotto, que nós também temos os nossos delitos. Não aqueles delitos que nos levem à prisão, mas aqueles delitos que, aos olhos de Deus, podem ser muito mais graves, de acordo com a minha evolução espiritual, a nossa evolução de trabalhadores espíritas, pode ser muito mais grave do que tirar a vida de alguém. E eu fico pensando, as pessoas ficam pensando, mas o que pode ser mais grave do que tirar a vida de alguém? É ir contra a lei de Deus. E a lei de Deus me manda amar. Ama a todos indistintamente. O mandamento que Jesus nos mandou observar é amar a Deus e amar ao próximo. E ele não nos disse quem era o nosso próximo. Ele não nos falou, naquela ocasião, de quem é que nós deveríamos escolher, mas pouco a pouco ele veio nos trazendo novas lições e ele nos mandou amar também aos criminosos,
a perdoar sempre, perdoar eh, sem qualquer condição. E perdoar quem? Para perdoar alguém deve ter cometido um ato que mereça esse perdão. E os criminosos que nós vemos por aí, e aqueles que cometeram crimes e que estão recolhidos aos presídios e que depois nós conseguimos levar para a PAC, mediante as condições necessárias para o cumprimento da sua pena na PAC, e eles se mostram pessoas que reconhecem os seus erros e que revelam disposição de modificação. E cabe a nós dar-lhes as condições para que eles consigam efetivamente se recuperar, pensando que alguém já me deu essa condição, alguém já me proporcionou, alguém já fez com que eu saísse daquele passado terrivelmente culposo e ingressasse em uma nova vida. E o Dr. Mário Ottoboni, no ano de 1972, iniciou essa caminhada de libertação, que com certeza o libertou e libertou a muitos dos que trabalharam com ele. E conseguiu devolver a liberdade em condições dignas pessoas que haviam cometido crime. E eu, quando eu falo de pessoas que cometeram crime, eu não falo do criminoso. O fulano é um criminoso. Não, é alguém que cometeu um crime. Porque o ato que ele adotou não o define. O que nos define é o que nós quisermos fazer da nossa vida. E quando nós damos a oportunidade a alguém, através do amor, de refazer a sua vida, aqueles que resolvem por abraçá-la conseguem esse conseguem atingir esse objetivo. E o final da mensagem, o último parágrafo, enfim, é apoteótico, né? É o mais bonito. E como o nosso tempo também vai passando rapidamente e estamos nos encaminhando para as conclusões, eu acho interessante a gente ler as palavras dela e, no espírito das palavras dela, a gente fazer as nossas considerações aí para irmos para o encerramento. Ela disse assim: Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia. O consideraria como um doente bem miserável, ele estenderia a mão, como ele mesmo fez com Dimas, né, lá na cruz. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Né? Interessante que essa tradução, e é a primeira vez que eu me dou conta disso, apesar de já ter lido essa mensagem várias vezes, né? Ela está se referindo nesse último parágrafo a um condenado à morte, né? Agora que eu entendi. Por isso que ela diz que a pessoa não pode estender a mão, que não há mais tempo, né? Interessante. As várias traduções do Evangelho, lendo essa aqui, que é a única que eu vi que traduz o nome dela como Elizabeth de França, né? Eu entendi
o teor dessa partezinha aqui desse parágrafo, né? Gilmar, É, esse é um grande fecho, né? Eu acho que eu considero as mensagens contidas no Evangelho como oportunas provocações, assim, para a gente refletir, né? Nós sabemos, pelo menos conceitualmente, o que que significa caridade, principalmente no aspecto material, né? A gente está mais acostumado com isso, porque é um tema, vamos dizer, mais objetivo, a gente consegue alcançar algo para alguém, né? Suprir uma necessidade. Mas nós também sabemos e isso é definido como a maior caridade, né? A caridade moral, que a verdadeira caridade consiste no exercício da tolerância, né? Com aqueles que nós encontramos no nosso caminho, que são instrumentos da nossa evolução. A maior caridade é tolerar aqueles que eu encontro no meu caminho. Eu acrescentaria aí que são difíceis para mim entender, né? Mas é por conta dessas diferenças que existem entre nós que eu tenho a possibilidade maior de fazer um aprendizado mais rápido, né? Mais veloz. E esse tema, né, que trata da figura do criminoso, ele nos convoca a esse exercício, né? Porque, me desculpem a repetição, né, mas o próximo é qualquer um. E aquele que a gente enxerga como um criminoso, acho que o Bica muito bem definiu, né? Ele é um de nós. O equívoco dele é mais ostensivo, mais objetivo para nós, né? Mas o equívoco, ele é o que é, ele não é diferente, né? Os nossos equívocos são mais sutis e nunca nos negaram a oportunidade de mudar de ideia, né? Nós estamos aqui, por exemplo, porque temos interesse, temos merecimento, e aqueles que estão por aí nas prisões ou nas ruas, né, que ainda estão nessa etapa do processo evolutivo, eles também precisam, né, do nosso auxílio. Como é que eu vou ensinar ou ajudar alguém a compreender o afeto se eu não manifestar o afeto, né? Se eu não me aproximar? Então, eu acho que o tema foi muito bem escolhido, né? Porque ele nos ajuda nesse exercício. Nós não tenham dúvida disso. Nós já cometemos erros, equívocos muito parecidos com aqueles no nosso processo evolutivo, muito parecidos ou até piores do que aqueles que estão por aí em algum presídio. E hoje os equívocos que nós cometemos, que são mais sutis, nunca nos negaram a renovação da oportunidade, né? verdade, né? E ela também fala uma frasezinha que tu vê, importantíssima e eu acabei pulando, né? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-las. Não, não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Ela diz isso também, né? Mas é isso, meus queridos amigos, o tempo passa muito rapidamente, né? Então, acho que tivemos aí alguma questão de internet, talvez. Ah, não sei se é a minha, né? Mas o Bica já voltou. Acredito que o Gilmar também está voltando. Então, eu vou me despedir aí dos nossos companheiros de mesa e dos ouvintes, né? Vou passar para o Bica fazer o seu comentário final. E quem é que gostaria de fazer para a nossa prece de encerramento? João Paulo,
e amigos do Joana de Ângeles. Eu fico muito feliz por ter participado desse momento de reflexão em torno da caridade para com os criminosos. E nós teríamos tantas coisas para continuar falando aqui a respeito da caridade para com os criminosos, de quem são os criminosos, de quem somos nós na atualidade. Mas é importante que nós reflitamos nos profundos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deu. E em Mateus 7, nós encontramos a frase que diz assim: Não julgueis, pois, para não serdes julgados. E, infelizmente, é algo que nós fizemos com uma constância muito grande. Nós julgamos a todas as pessoas que estão à nossa volta. E julgamos mais severamente aqueles que praticam atos que eu julgo estar isento de cometê-los. Mas Jesus nos recomendou, e é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, o amor a todas as criaturas, inclusive o amor aos criminosos. E nós devemos compreender que amar aos criminosos é algo que amar incondicionalmente é algo que ainda está um pouco distante de nós. Que nós ainda temos o medo arraigado dentro dos nossos corações. Nós ainda temos uma prevenção muito grande com aquele que erra. E se nós não conseguimos amar incondicionalmente estas pessoas, nós temos outras formas de amar e Jesus nos fala, e Kardec também nos fala a respeito dessa forma de amar. Que nós não amamos a um inimigo da mesma forma que amamos aqueles a quem abrigamos dentro do nosso lar. Nós não amamos com os arroubos de carinho que nós concedemos aos nossos familiares. Mas o amar nesta condição, ele precisa ser, no mínimo, o tolerar, o compreender, o esperar que um dia este indivíduo desperte e que possa estar efetivamente ao nosso lado, contribuindo para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais amiga, em que todos nós possamos distribuir da mesma forma o amor. Então, me despeço com essas poucas palavras. Obrigado. Gilmar, para tua despedida, e É, se puder, faz para nós a prece de encerramento. tá, faço sim. Eu também, né, gostaria de agradecer, João, Bica e amigos pelo convite, né, contribuir minimamente, assim, para um debate que é necessário, né, para uma lembrança que esse texto do Evangelho nos traz, né, no sentido de que nós ainda somos um pouco seletivos, não tem problema nenhum, né, no exercício do amor, mas o bom é que nós estamos melhorando a cada dia, né, a nossa visão, estamos entendendo melhor, né, algo que até há algum tempo era mais conceitual, e tenho certeza de que nós avançaremos, né, com mais velocidade nesse assunto e que a nossa proximidade dentro do possível, dentro da contribuição que se puder dar, mesmo que seja pela prece, né, que já não é pouco, porque orar por um criminoso não é uma coisa tão simples, né, mas que é um exercício poderoso para nós que estamos nos esforçando, né, nessa caminhada de mudança, né. O legado de Jesus, ele tem nos ajudado de uma forma que eu não tenho nem como explicar, né? Não tem explicação, né? Então, mas acho que todos nós estamos indo bem e no caminho, estamos no caminho, né? Porque se eu posso fazer uma prece, né? Eu sou, eu faço uma prece muito simples, né? Que
é agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de aprendermos a cada dia um pouco mais e por sua misericórdia infinita que, não se importando com o tamanho do nosso equívoco, sempre nos concede uma nova oportunidade, sempre nos ajuda no entendimento. Então, que Ele possa também nos ajudar no exercício da misericórdia para com aqueles que estão numa situação extrema de ignorância, que precisam do nosso auxílio, da nossa compreensão, e que, assim como nós, são seres da criação divina, são essências divinas, assim como nós. Nós possamos todos os dias nos lembrarmos, né? Nem que seja durante um breve momento nas nossas preces, por esses seres que estão, assim como nós, exercitando aquilo que Jesus nos deixou como legado. Que assim seja. Assim seja. Muito boa noite a todos.